Boa noite a todos, bem-vindo à disciplina de gestão da qualidade total, né? O objetivo dessa gravação, né, é documentar a nossa última aula, né? Essa última aula ela vai ser feita ao vivo, remota, né? Só que como eu vou estar fora do país, né, talvez eu não consiga fazer essa gravação, tá? Então por isso que eu já vou deixar gravada essa aula, ok? Deixa eu compartilhar a minha tela, né, para que a gente possa discutir, ok? Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Então essa é a quarta aula, né? Essa quarta aula a gente vai falar sobre um tema também extremamente importante quando a gente fala de qualidade, né? A gente vai falar sobre um método de análise e solução de problemas, né? A gente vai falar efetivamente do que a gente chama de MASP, né? Obviamente, né, todo mundo tem problema, né, e as empresas também não é diferente, né? Então, a todo momento nós temos problemas nas empresas, né? E fica muitas vezes o sentimento, né, que a gente trabalha muito para resolver o problema, né? E no final das contas, né, muitas vezes a gente percebe que esse problema ele não foi resolvido de uma maneira efetiva, né? E muitas vezes isso acontece porque nós não temos uma tratativa sistemática de resolver esse problema, né? E muitas vezes também dá a sensação, né, de que esse problema ele acaba retornando, né? Muitas vezes também, né, essa reocorrência de um determinado problema, ele se dá pelo fato de nós não termos capacidade, né, ou não termos disciplina, né, ou não termos método de encontrar o que nós chamamos de causa raiz do problema, né? A gente já discutiu em aulas passadas, né, algumas ferramentas para identificação de causa raiz, né, do tipo diagrama de Ishikawa, né, aquele diagrama de 6 M's, né, onde o Kaori Ishikawa, ele de uma maneira metodológica, né, ele divide as causas dos problemas em basicamente 6 elementos, né? Um é o elemento material, né? O outro é mão de obra, né? O outro é método, o outro é máquina, né? E depois se incluiu mais 2 elementos, que é o meio ambiente e o meio de medição, né? Então essa metodologia do diagrama de Ishikawa, né? Ele é uma ferramenta bastante interessante para tratar o problema, né? Para encontrar a causa raiz do problema, né? Só que dentro de uma solução de problema, né, a identificação da causa raiz é uma das etapas, né? Então nós vamos tentar percorrer pelas demais etapas, né, do que a gente chama ciclo PDCA, né, para que a gente possa de uma maneira lógica, né, fazer todo o tratamento desse problema, desde a ação imediata, né, que é o que nós chamamos de ação de contenção, né, passando para a identificação do problema, identificação da causa, né, determinação das ações que eu tenho que fazer, né, cumprimento dessas ações, né, verificar se aquilo deu eficácia ou não, né, se deu resultado ou não aquela ação corretiva e depois, obviamente, padronizar a ação, né, para que, obviamente, ela fique estabelecida, né, dentro da empresa e não fique uma ação apenas pontual, tá bom? Tá? Então, como nós falamos para vocês, né, o método, né, que nós vamos utilizar dentro do MSA, né, é o ciclo PDCA, né? O ciclo PDCA, vocês também provavelmente já tiveram a oportunidade de conhecer também em diversas áreas, né? Mas basicamente o ciclo PDCA é um ciclo, né, que nós chamamos de ciclo de melhoria contínua, né? Então, obviamente, ele se aplica a praticamente tudo, né? Não só na nossa vida pessoal, como também na nossa vida dentro da empresa, né? Então, basicamente, o ciclo PDCA, ele é dividido em 4 elementos, né? O primeiro elemento é o elemento P, que é o elemento de planejamento, né? Então, dentro desse elemento planejamento, quais são os componentes que se encontram, né? Identificação do problema, observação, né? Da onde efetivamente o problema ocorre, né? As análises, né? Principalmente de identificação de causa raiz, né? E a definição do plano de ação, né? Depois o D também vem do inglês, que é o do, né? Que é executar, né? Nessa etapa nós vamos executar, né, o plano de ação que foi definido
na fase anterior, que é a fase de planejamento. Depois a gente tem a etapa C, né? Que é a etapa check em inglês, né? Que é a etapa da validação, a etapa da verificação, a etapa da confirmação, né? Para ver se aquela ação que nós fizemos na etapa de execução, na etapa D, realmente ela surtiu o resultado. E depois, finalmente, né, a última etapa, não menos importante do ciclo PDCA, é a etapa do A, né, que é o ACT, né, que é a etapa de agir, né? Então, nessa etapa, né, nós vamos fazer, obviamente, a conclusão, né, do plano de ação, né? Uma vez que eu já vi que ele deu certo, né? Já vi a efetividade, né? Depois nós vamos padronizar, né? Então, o que é padronizar, né? Se tem uma atividade que ela não estava documentada, né? Não estava procedimentada, né? É nessa etapa que nós vamos revisar ou elaborar o procedimento para garantir que isso ocorra, né? De uma maneira sistêmica, né? E, obviamente, para evitar o que nós falamos que é a reocorrência do problema, ok? Tá? É nada mais didático de nós falarmos, né, do ciclo PDCA e um exemplo concreto, um exemplo do cotidiano de vocês, né, para que vocês possam ter uma relação, né, entender exatamente como que funciona essa ferramenta no dia a dia, né? Então vamos imaginar a seguinte situação, né? Após lavar a louça do café da manhã, a torneira da cozinha não fecha, né? E obviamente a torneira da cozinha não fechando, a água continua a sair continuamente, tá? Então o que que eu faço, né? Então na realidade o problema que a gente está vivendo aí é a torneira vazando, né? Então o que que eu faço aqui, tá? O passo zero, né, que é o que nós chamamos o passo zero desse ciclo PDCA, né? Então, até antes de entrar na fase de planejamento, né? A primeira ação é estabelecer uma contenção, né? Qual que é o objetivo de estabelecer uma contenção, né? É eliminar o problema do ponto de vista do cliente, né? Então, não é resolver o problema, né? É estancar o problema, né? Mitigar o problema até que eu consiga, né? Descobrir a causa do problema, né? Agir na causa, eliminar a causa e efetivamente resolver o problema de forma definitiva, né? Estabelecer uma contenção é o trabalhar de uma maneira imediata para evitar o efeito do problema, né? Tá? Obviamente sempre que possível, né? Então a ação de contenção, né? Mais apropriada nesse momento, né? Então se, né? A torneira está vazando, né? Então não sei ainda qual que é o problema que essa torneira tem, né? Para evitar que a água continue vazando, né? A primeira etapa disso é fechar o registro da torneira, né? Então, quando eu fecho a válvula, né, a válvula de registro, né, eu evito que a água passe pelo encanamento, né, e obviamente chegue até a torneira. Resolvi o problema? Não, né? Porque na verdade eu estou impedido aí de usar a torneira, né? Mas pelo menos eu evitei, né, ou eu evito que a água continue saindo, vazando da torneira, tá? Então aí vem o passo 1, né? Qual que é o passo 1? É entender o problema, né? Então, identificando qual que é o problema, é a água vazando, obviamente, depois que eu fecho a torneira, né? E fechar a torneira de uma maneira adequada, né? Não é deixar a torneira não toda fechada, tá? Então, estou dizendo que o problema ele ocorre quando eu fecho a torneira adequadamente, né? Então, eu vou lá identificar causas, né? E aí eu verifico, né? E eu utilizo, né? Aquele diagrama de Ishikawa, né? Por exemplo, né? O diagrama de 6Ms, né? E aí eu identifico que uma das causas potenciais, né? Para a ocorrência do problema é o rompimento da borrachinha de vedação, né? E aí, obviamente, quando eu desmonto a torneira, eu valido essa causa, né? Então, eu percebo, né? Que realmente o vazamento é devido ao rompimento, né? Da borrachinha de vedação, né? Aí eu crio algumas alternativas de solução, né? Primeira alternativa, trocar a torneira, né? Porque quando eu troco a torneira, né?
ela já vem com uma vedação nova, né? Ou simplesmente eu vou lá comprar, né? Eu vou lá numa loja de ferragens, né? E eu compro e troco a borrachinha, né? Então eu preciso selecionar e priorizar a solução, né? Ver vantagens e desvantagens das alternativas, né? Se essa minha torneira é uma torneira muito antiga, né? E eu vejo que também, né? Seria bom eu fazer uma atualização nesse trocar a torneira, né? Talvez eu opte pela primeira solução, né? Se eu percebo, né, que a torneira ou ela não é tão antiga assim, né? Ou de repente eu não tenho o recurso financeiro, eu não tenho dinheiro, né, para trocar essa torneira de imediato, né? Então talvez a opção seja comprar e trocar a borrachinha, né? Que obviamente é a solução mais simples, né? E a solução mais rápida, né? Para mim fazer nesse momento, né? E obviamente uma solução de custo bem menor, tá? Depois do passo 2, né, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar em prática aquilo que eu decidi, né, lá naquela minha etapa de planejamento, né? Então voltando, na etapa de planejamento, deixa eu voltar o slide primeiro, né? Na etapa de planejamento, eu identifiquei claramente o problema, né, que era a água vazando depois da torneira estar fechada adequadamente, né? Faço uma análise de causa, né? Descubro que a análise de causa é o rompimento da borrachinha de vedação, né? Crio alternativas de solução, né? Que é troca da torneira ou troca da borrachinha de vedação, e eu opto, faço uma análise de custo-benefício, né? E decido pela troca da borrachinha de vedação, né? Então, no passo D, né? Que é o passo de desenvolvimento da solução, né? Eu vou comprar e trocar a borrachinha, tá? E aí eu decido fazer sozinho ou contratar um profissional, né? Então, se eu vejo, né, que para trocar a borrachinha é uma solução simples, né? Eu vou lá e faço a compra, né? E troco a borrachinha, tá? Normalmente, né, para definir o tipo de borrachinha a ser comprada, né? Ou pela marca da torneira, né? Eu vou lá e faço uma pesquisa na internet, vejo qual a borrachinha mais apropriada, né? Ou de repente eu troco, eu tiro a borrachinha velha, né? E levo essa borrachinha velha até, né? Até a loja, né? Até essa loja de ferragens, né? Para trocar por uma igual, tá? Normalmente, nesse tipo de componente, não tem muito problema, porque normalmente ele é um componente padronizado, né? Ele é um componente prateleira, né? Então, todas as torneiras, de uma maneira geral, utilizam a mesma borrachinha, né? E aí eu compro a borrachinha e faço a troca, tá? Depois do passo 3, então nós já estamos, né? Na etapa 3 do ciclo PDCA, que é a etapa do cheque, né? Então a etapa do cheque é verificar se o problema continua a existir, né? Então aí o que eu faço? Eu vou lá no registro, né? Abro o registro, né? Para que a água passe novamente a circular na tubulação, né? E aí eu vou lá na torneira e abro a torneira, tá? E aí, obviamente, depois de alguns segundos, né? Até que a água chegue na tubulação e alcance a torneira, né? Espero alguns segundos, né? E aí a água começa a sair da torneira, tá? Espero também alguns segundos, né? Para que a pressão da água se estabeleça, né? A partir do momento que eu vejo que a água está fluindo, né? De uma maneira normal, sem muita pressão, né? Aí eu vou lá e fecho a torneira, né? E aí quando eu fecho a torneira, eu verifico se a água continua pingando depois de fechada, tá? Confirmado, né? Se a água não está mais pingando, né? Aí eu consigo validar a minha solução, né? Muitas vezes, quando eu fecho a torneira, eu percebo que a água ainda continua a vazar, né? E aí muitas vezes o problema é má instalação da borrachinha de vedação, né? Aí obviamente eu tenho que novamente repetir o plano de ação, né? Até antes de definir um outro plano de ação, né? Levando-se em conta que não funcionou, eu vou lá e refaço a ação, né? Então vou lá, fecho o registro, desmonto a torneira, né? Recoloco a borrachinha de vedação, né? E aí me certifico que essa nova borrachinha de vedação está intacta, né? Está íntegra, né? Recoloco ela, né? Vejo se ela está na posição correta,
recoloco ela e aí faço novamente o mesmo processo, né? Recoloco ela, né? Fecho novamente a torneira, né? Depois vou lá, fecho novamente o registro, né? E aí vou lá novamente nas mesmas etapas, né? Abro o registro novamente, né? Espero alguns segundos, né? A água chegar na tubulação e chegar até a torneira, abro cuidadosamente a torneira, né? Espero alguns segundos, né? A água chegar, né? E depois espero mais alguns segundos, né? Até que a pressão da água se estabilize, né? E depois eu fecho a torneira e verifico se a torneira ainda continua vazando, tá? Muito provavelmente, né? Se a torneira continuar vazando, aí eu tenho que optar pela alternativa, pela outra alternativa que eu havia determinado, que eu havia verificado, né? Que é a troca da torneira, né? Caso não, né? Caso não, né? Se a minha solução deu certo, né? Aí eu valido e dou o cheque por concluído, né? E aí depois a gente vai para o passo 4, né? Que é o passo do ACT, né? Que é o passo da padronização, né? Então, se o problema, né, nós vimos que ele foi resolvido, então nós vamos o quê? Padronizar essa solução para que os casos sejam resolvidos rapidamente. Ou, se ele não foi resolvido, então é preciso saber a razão e determinar novas ações, tá? Mas nesse caso, né, como que é padronizar a solução? Por exemplo, eu defini um programa de troca da borrachinha, tá? Então, por exemplo, estabeleço um programa de manutenção preventiva, né? Então, lá, uma vez por ano, eu vou lá, desmonto e troco a borrachinha, tá? Não quero nem saber se a borrachinha está boa ou se a borrachinha está ruim. Uma vez por ano, eu vou lá e troco a borrachinha, tá? Depois, né, eu olho as outras torneiras, né, que tem na minha residência, né, e vou lá e também preventivamente troco a borrachinha de todas as torneiras, né. E aí, finalmente, né, eu mantenho um estoque de borrachinhas e as ferramentas necessárias para as novas trocas sempre que se façam necessárias, tá? Então, aí, através disso, eu estabeleço um programa, né, para que essa borrachinha, né, ela não mais se desgaste, né? E obviamente nunca mais a minha torneira ela vai vazar, tá? Então, resumindo, né? Quando a gente fala do método de análise e solução de problemas, né? Através do ciclo PDCA, né? A primeira etapa é a etapa de entender o problema, né? Então, identificar claramente qual é o problema. Então, o problema é a torneira vazando, né? Mesmo que a torneira esteja corretamente fechada, tá? Isso é muito importante, né? Porque normalmente a gente vai para a solução e às vezes, né? E às vezes a causa é muito mais simples, né? Eu não fechei totalmente lá a torneira. Depois, baseado na identificação do problema real, né? Aí eu vou lá e identifico a causa, né? E aí, novamente, o método mais apropriado para a gente fazer isso é o método do diagrama de Chikawa, né? O método dos 6 M's, tá? Depois, que mais? Depois eu crio alternativas de solução, né? Como, por exemplo, nesse caso específico, né? Nós definimos que eu poderia ou trocar a torneira, né? Ou simplesmente vou lá e troco a vedação, troco a borrachinha de vedação. E depois, né, avalio as soluções que eu tenho na mesa, né? E eu defino qual que é a solução que eu vou adotar, né? Qual que é a solução que eu vou priorizar, né? Muitas vezes eu faço isso baseado em uma análise de custo-benefício, né? Então, o que é melhor para mim, né? Financeiramente, tecnicamente, é trocar a torneira por uma torneira nova, né? Ou é trocar a borrachinha, né? Muitas vezes a solução, né? A solução, uma delas é mais simples e mais barata, né? E a outra solução é um pouco mais complexa e mais cara, tá? Eu tenho que avaliar qual que é a melhor solução, né? Nesse caso, algumas situações que a gente pode pensar, né? Quanto tempo aquela torneira está lá, né? Se além do problema da borrachinha, ela não está trazendo outros tipos de problemas, como, por exemplo, água suja, né? Devido à oxidação, né? Devido à ferrugem internamente na torneira, né? Tá? Oxidação externa, né? Tá? Então, muitas vezes, devido a outros sintomas, né?
que eu vejo, eu posso tomar uma decisão melhor, né? Que é, por exemplo, nesse caso, trocar a torneira, né? Depois, uma vez identificado o problema, uma vez identificada a causa, né? Uma vez criado as alternativas de solução, né? E depois priorizada a solução, né? Aí, obviamente, eu vou na etapa D colocar em prática o que foi decidido, né? Então, na verdade, eu vou implementar a ação, né? E depois, obviamente, vou verificar, né? Depois de implementada a solução, né? Nesse caso, trocado, né? A borrachinha, né? Deixa eu só responder uma mensagem aqui. Depois, né? Depois de trocada a borrachinha, né? Aí eu vou para a etapa C, que é a etapa do cheque, né? Que é verificar se o problema ele continua a existir, né? E aí, se o problema ele foi resolvido, então eu padronizo essa solução, né? Como, por exemplo, nesse caso específico da torneira, né? Eu estabeleço um programa de manutenção preventiva, né? É para que eu faça essa troca dessa borrachinha de forma anual, né? Depois eu olho as outras torneiras que estão na minha casa, né? E aí eu já faço a troca da borrachinha, né? Aí eu evito, né, que o eventual vazamento em outras torneiras ocorram, né? Pelo mesmo motivo, né, que é a borrachinha desgastada, né? E depois eu mantenho, né, um estoque, né, de borrachinhas, né? Para que quando eu precise eu já tenho essa borrachinha na mão, né? Disponível para troca, né? E se ela não foi efetiva, né? Aí talvez eu precise retornar, né? À etapa P, né? Então por isso que ele é um ciclo de melhoria contínua, né? Então por isso que essa setinha aqui, né? Ela é uma setinha que vai e volta, né? Então muitas vezes, se não foi resolvido o problema, muitas vezes eu tenho que voltar na minha atividade do P, né? Porque muitas vezes a identificação do problema ela não foi a correta, né? Ou talvez não tenha sido a causa primária, talvez não tenha sido, né, a causa raiz, né? E aí eu tenho que avaliar de novo, identificar a causa, passar novamente pelos 4 ciclos do PDCA, ok? Tá? Então, planejar, fazer, checar e agir, né? Esse ciclo PDCA, né? Então, falando um pouco agora, né, da onde ele nasceu, né, o ciclo PDCA ele foi desenvolvido pelo Deming, né? O Deming nós já falamos na primeira aula, né? O Deming ele foi um dos gurus da qualidade, né? Ele é considerado o pai da qualidade, né? Então o Deming teve uma contribuição muito importante para o desenvolvimento da qualidade no mundo, né? Então só recordando um pouco, né? O Deming foi aquela pessoa, né? Que ele foi escolhido, né? Nos Estados Unidos para ajudar a recuperar o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então o Japão foi destruído, né? Depois das duas bombas nucleares, né, lançadas pelos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, né, por compromisso de guerra, né, teve que ajudar a recuperação do Japão, porque obviamente foram eles os causadores, né, da destruição do país, né? E aí, obviamente, né, entendendo que não adiantava só fornecer dinheiro lá pro Japão, né? Porque obviamente dinheiro se acaba, né? Então eles pensaram numa maneira, né, de recuperar o Japão de uma forma sustentável, né? Ou seja, fazer com que o Japão conseguisse se reconstruir, né, e conseguisse gerar receitas, né, para que ele possa, obviamente, se manter, né? Então aí foi a contribuição do Deming, né? E o Deming, né, uma das contribuições que ele fez, né, para a qualidade foi a elaboração do ciclo PDCA, né? Então o Deming também ele percebia, né, que, né, as empresas quando elas se deparavam, né, com determinado problema, né, as empresas elas não tinham um método padronizado de solução, né? Então muitas vezes ocorria aqueles efeitos adversos, né? Ou da solução não ser adequadamente
não ser adequadamente apropriada para a solução do problema, né? Ou de repente o problema, depois da solução supostamente, né, encontrada e implementada, né, o problema acontecer de novo, tá? Então ele ficava muito angustiado com isso, da eficácia, né, das ações que as empresas adotavam, né? E aí ele desenvolveu o ciclo PDCA, né? Então, novamente, o ciclo PDCA pelo Deming, né, tinha aí as 4 etapas, a etapa do plan, né, a etapa do planejamento, a etapa do D, que era a etapa de execução, né, a etapa do cheque, a etapa de verificação e a etapa A, que é a etapa do ACT, né. Na etapa P, nós temos identificação do problema, né, então definir claramente o problema e reconhecer a sua importância. Observação, investigar as características específicas do problema com uma visão ampla e sobre vários pontos de vista. Análise, descobrir as causas fundamentais, a causa raiz do problema. E o plano de ação, conceber um plano de ação, né, para bloquear as causas fundamentais, as causas raízes, né, para eliminar as causas que provocaram aquele problema. Depois a etapa D, né, que é a execução, né, que é a implementar as ações definidas, né, para eliminar e bloquear as causas fundamentais, as causas raízes, né. Depois a etapa C, que é a etapa de verificar, né, se efetivamente, né, e essa eliminação da causa raiz, né, foi feita ou não, né, e se não, voltar, né, para aquelas etapas novamente de observar o problema, entender o problema, analisar as causas raízes, né, e obviamente retroalimentar o ciclo PDCA. E depois na etapa A, que é a etapa ACT, né, é padronizar, né, principalmente para prevenir contra o reaparecimento do problema, né, prevenir de uma maneira sistemática, né, e depois a conclusão, né? Que é recapitular todo o processo de solução de problema, né? Para trabalho futuro. Então, pelo Deming, né? Essa atividade A também tinha uma função de ser uns lessons learning, né? Ou lições aprendidas, né? Naquilo que aconteceu desde a etapa, né? Da ocorrência do problema, identificação do problema, né? Identificação da causa, até efetivamente a solução definitiva do problema e validada como eficaz, tá? Muitos dizem, né, que quando a gente olha, né, o ciclo PTCA aqui nas nossas empresas, né, ocidentais, né, a gente gasta muito, a gente gasta muito mais tempo, né, ou dá muito mais valor, né, nas etapas de execução, né, na etapa D e depois na etapa de checagem, né, do que efetivamente na etapa P, né? E o japonês, né, é totalmente o inverso, né? O japonês ele costuma gastar muito mais tempo na etapa P, né, que é a etapa de planejamento, né? Porque aí ele sabe que fazendo isso, né, ele vai gastar necessariamente muito menos tempo, né, na etapa D e muito menos tempo na etapa C, né? Existe até um ditado, né, um ditado, uma frase, né, feita pelo Abraham Lincoln, né, lá nos Estados Unidos, né, que ele dizia o seguinte, né, se me derem um machado para cortar a árvore, né, eu vou gastar 6 horas afiando o machado, né? Então, então isso reflete muito a importância do planejamento, né? Então, nesse pensamento do Abraham Lincoln, né? Então, segundo ele, né, se ele gastar muito mais tempo afiando o machado, né? Quando ele for efetivamente usar o machado para cortar a árvore, né? O tempo de corte da árvore vai ser menor, né? E a qualidade do corte também vai ser melhor, né? Então fiquem também com essa lição, né? Que quanto mais tempo eu gasto, né? Analisando o problema, né? Na fase de planejamento, né? Observando aonde que o problema ocorre, né? Para identificar exatamente qual que é o ponto onde o problema, né? Ele aparece, né? Depois fazendo uma análise muito metodológica, né? A respeito das causas potenciais, né, causas raízes potenciais do problema, né? Depois estabelecendo um plano de ação, né, que realmente ele resolva, né, ou elimine aquelas causas raízes, né? Então, fazendo toda essa parte de trabalho dentro da atividade P, né,
eu vou ser muito mais eficaz depois na solução do problema, tá? Então, aqui um exercício, né, que eu trago para vocês, né? Então, por exemplo, o freezer da geladeira não congelando, né? Então, quais são as atividades do P, né? Que é a etapa de planejamento que eu poderia fazer, tá? Né? Como essa é uma aula gravada, obviamente eu não vou ficar aqui perguntando para vocês, né? Tá? Mas, né? Tem primeiro a ação de contenção, né? Então eu tenho lá os alimentos no meu freezer, né? E eu não posso perder esses alimentos, né? Então a primeira contenção que eu faço é a transferência dos alimentos para outro freezer, né? Depois eu vou lá identificar a causa, né? Então, por exemplo, a porta não fecha corretamente, né? Acúmulo do gelo no freezer, tá? Ou defeito do termostato, né? Então, esses foram as causas, né? Que eu identifiquei. Depois lá, né? Na fase D, né, na fase de desenvolvimento da ação, né? No ciclo PDCA. Aí eu vou executar a ação corretiva, né? Então, vou limpar o freezer, né? Vou fazer o degelo, né? Depois vou verificar e ajustar o termostato, né? E ajustar a porta, né? Para que ela feche corretamente. Depois, na etapa de checagem, né? Verificar, checar, né? Vou testar o freezer por algumas horas, né? Para ver se a temperatura está dentro do padrão, né? E se os alimentos permanecem congelados, né? Se obviamente não deu certo isso, né? Aí eu volto para a etapa P, né? Para identificar a causa do problema, porque muitas vezes, né? A causa do problema não foi corretamente identificada, tá? Então talvez o problema, né? Não seja nem esses que nós colocamos aí, né? Talvez o problema seja, por exemplo, o compressor, né, de ar da minha geladeira, tá? E aí depois a padronização, né? Então estabelecer uma frequência de limpeza do freezer, né? Então fazer esse degelo mensal, né? Depois checagem mensal e troca anual da, da borracha da porta, né? Tá? Essa é uma outra ação que nós podemos fazer, né? E depois a checagem mensal e manutenção anual do termostato, né? E aí muitas vezes através de um profissional especializado, né? Tá? Para fazer essa manutenção também, manutenção periódica, ok? Tá? Então vamos lá. Outra ferramenta, né? Super importante, né? Na qualidade é a ferramenta que a gente chama 5Ws mais 2Hs, né? É uma ferramenta que ela vem lá do inglês, né? Então, são 5 perguntas, né? Que eu sempre faço quando me deparo com um determinado problema, né? Tá? E a gente vai. Então, o que que é o método 5W mais 2Hs, né? Então, basicamente, ele é um checklist utilizado como método para construir os planos de ação, né? Frutos de planejamento estratégico ou tático, né? E os Ws correspondem às seguintes palavras do inglês: what, né? Que é o que, who, né? O que, qual que é o problema, né? Who, quem vai resolver o problema? When, quando que esse problema vai ser resolvido, né? E o why, por que que eu estou fazendo isso, tá? E os Hs correspondem a how, como que eu vou resolver o problema, né? E o how much, quanto que isso vai custar, né? Para resolver o problema, tá? Então, ou seja, então agora vamos, né? Passar por todas essas perguntas, né? Do 5W mais 2Hs, né? Para a gente entender, né? Então, what? Ação ou tarefa proposta, né? A ser realizada para o atingimento dos objetivos estratégicos, né? Ou das metas táticas, né? Depois, por quê, né? Justificativa lógica sobre a motivação da ação proposta, né? Depois, how, como, meio ou maneira pelo qual a ação poderá ser viabilizada, né? Depois, quem, who, quem será o responsável pela realização da ação, né? Não precisa necessariamente ser o executor, né? Depois, quando, prazo ou data de conclusão da ação, né? Pode ser definido como um prazo relativo a uma outra ação, né? E depois onde? Where.
local de materialização da ação, né? Pode ser definido um local físico ou um local virtual, né? E quanto que isso vai custar? How much, né? Custo estimado para a realização da ação. Pode ser fornecido através de parâmetros como, por exemplo, homens-hora, né? Tá? Então, esse ciclo, né, do 5W mais 2Hs, né? Então, novamente, ele vai passar, né, por esses 7 questionamentos, né? Então, what, né, o que é o problema, né? Why, por que que esse problema é problema, né? Depois, how, como que eu vou solucionar esse problema, né? Depois, o who, quem vai ser o responsável, né, por resolver o problema ou supervisionar a resolução do problema, né? When, quando que eu estimo, né, que essa solução ela vai ser implementada, né? Onde, né, que ela vai ser executada, né? E o how much, quanto que isso vai custar, né, para solucionar o problema, tá? Essencialmente, né, as principais etapas críticas, né, desse ciclo 5W mais 2Hs, né, é sem dúvida nenhuma as 3 questões: o que, né, por quê e como, tá? Muitas vezes, né, eu tenho dificuldade, né, em resolver um determinado problema porque o problema ele não está muito claro, né? Então, fazer essa pergunta, qual que é o problema, né, o what, né, é extremamente importante, né? E depois, né, também, né, para saber se esse problema é realmente um problema, né, e se ele é prioritário para a organização, é a pergunta why, por quê, né? Por que que esse problema tem que ser resolvido agora, né? E porque, na realidade, a empresa, né, normalmente ela tem diversos problemas ao mesmo tempo, né? Então, por isso que identificar através também da ferramenta 5W2Hs, né? Qual que é o momento certo, né? De resolver um determinado problema também é fundamental, principalmente quando a gente está falando de empresas, né? Que tenham, obviamente, um recurso limitado, né? E depois, finalmente, como que eu vou resolver o problema, né? E aí, muitas vezes, essa pergunta do how, né? Ele me leva também, não só a redefinir a priorização, né? Mas saber realmente qual que é a complexidade, né, de resolução disso. Muitas vezes precisa ser reunido, né, um time multifuncional, né, às vezes a complexidade da resolução do problema é maior, né, e aí eu preciso efetivamente refletir se esse é o momento certo de resolver esse problema, tá? Aqui um exemplo, né, de um modelo de 5W mais 2Hs, né, associado a um cronograma de acompanhamento. Por isso que também normalmente a gente fala, né, do 5W e 2Hs, né, como uma ferramenta, né, para executar o plano de ação, né? Então, quando a gente pensa naquele ciclo PDCA, né, que nós ensinamos, né, para vocês, né, muitas vezes quando eu, né, faço a etapa de planejamento, né, identifico a causa real do problema, né, e desenvolvo o plano de ação, né, antes de executar o plano de ação, né, ainda na fase de planejamento, eu elaboro, né, um 5W mais 2Hs, né, para que a resolução do problema, né, para que a fase D, né, do PDCA seja feita de uma maneira controlada, né, tá? Então, muito bem, nesse caso específico, ó, o projeto é elevar a satisfação dos alunos, né? Então, por quê, né? Elevar a satisfação dos alunos, né? Quem vai fazer isso? José, né? Então, como? Diminuindo o desequilíbrio entre teoria e prática, né? Então, obviamente, se eu coloco mais prática, né? O entendimento da teoria, ela também é fortalecida, né? Depois, apropriar e dimensionar os conteúdos, né? Os conteúdos programáticos do curso, né? Depois, aumentar o diálogo entre professor e aluno, né? Então, não ser aquela via, né? De uma mão só, né? E depois, isso para a etapa, para essa primeira etapa. Depois, uma segunda etapa, né? Que vai ser feito pelo Celso, também para elevar a satisfação dos alunos, né? Elaborar uma minuta para facilitar pagamento de mensalidade, né? Tá? Depois, né, eu tenho uma outra ação, né, aumentar a competência didática dos professores, né? Então tem lá uma ação do José, né, que é variar a metodologia de apresentação, né?
e aí uma ação do Mário, né, que é ilustrar com exemplos do cotidiano, tá? E vocês estão vendo lá do lado direito, né, qual que é a data limite, né, que é o when, né, que eu coloco, e aí um cronograma de acompanhamento, né? Depois uma outra ação lá, aumentar também competência didática dos professores, né? A ação do Mário, retirar conteúdos relevantes, né? E a ação da Olga, ordenar adequadamente os assuntos a serem ministrados, tá? Então, um deadline, né? Uma data limite e um cronograma de acompanhamento. Depois, uma outra ação também, aumentar a competência didática dos professores, né? Uma ação para o Rui, acatar sugestões dos alunos, né? Então, criar um sistema de feedback, né? Onde os alunos dão feedback, né? E avaliar essas sugestões, né? Depois, depois uma ação do Pedro, né? Diminuir a comunicação de uma só via, tá? Ter uma maior interação entre professor e aluno. Depois, uma outra ação da Olga, né, que é descontrair o ambiente, né, tornar um ambiente mais leve, né, e favorável à aprendizagem, né, e depois uma ação do José, que é aumentar perguntas e debates dos alunos, né, principalmente para retenção do conhecimento, tá? E aí depois uma última ação, né, diminuir desequilíbrio entre teoria e prática, né, uma ação lá do José, que é aumentar atividades esta classe, né, para justamente fazer uma maior interação do aluno, né, naquilo que ele vai realmente utilizar, né. Depois uma ação da Nancy, que é diminuir as aulas apenas expositivas, né, então mesclar aula expositiva com aula prática, né, e depois uma ação da Olga, né, que é aumentar trabalhos em grupo, né, porque muitas vezes o aluno, né, aprende muito mais fazendo com outro aluno do que efetivamente somente com o professor, tá? Então, este é um exemplo, né, de uma matriz, né, 5W e 2Hs, né, que nós podemos usar. E olha que interessante, né? Nós podemos usar essa matriz, né, em conjunto com o ciclo PDCA, né, como um dos elementos do ciclo PDCA, tá? E aqui, né, vamos então, né? Então, lá no nosso exemplo, né? Então vamos lá de novo no nosso exemplo, né? Que é o exemplo que nós falamos, né? Do freezer não congelando, né? Então olha as ações que nós falamos aqui, ó. Limpar etapa 2, né? Etapa D do ciclo PDCA, né? Então ação corretiva, limpar o freezer, verificar e ajustar o termostato, ajustar a porta, tá? E aí eu coloco todos eles, né? Por exemplo, né? Em um ciclo, né? Em uma matriz 5W mais 2Hs, né? Então, a primeira ação, ó, é watch, o quê? Estabelecer uma frequência de limpeza do freezer, de gelo, né? Por quê? Né? Why? Para assegurar que não haja acúmulo de gelo no freezer, né? Prejudicando o congelamento, tá? Onde? Where? Na geladeira da cozinha. Quando? Uma vez por mês, né? Todo primeiro sábado de cada mês. Quem vai fazer isso? Who? Dono da casa, dona da casa. Como? Desligando a geladeira por 2 horas para ter gelo, né? E depois religando. Quanto? How much? Sem custo adicional, né? Para essa residência. Depois a segunda ação, né? Watch. Checagem mensal da porta e da borracha da porta. Why? Por quê? Para assegurar que não haja fuga de refrigeração da geladeira para o exterior. Onde que eu vou fazer isso? Where? Na geladeira da cozinha. Quando? When? Uma vez por mês, todo primeiro sábado de cada mês. Who? Quem? Dono da casa. How? No momento em que, como, né? No momento em que a geladeira estiver desligada para degelo, fazer a verificação visual do fechamento da porta e do estado da borracha. How much? Quanto? Sem custo, né? Veja que interessante também, né? Nessa segunda ação, né? No how, né? Eu já estou aproveitando que eu já estou fazendo o desligamento da geladeira, né? Para descongelar o freezer, né? Eu já aproveito nesse momento que a geladeira está desligada, né? Para fazer também a verificação
da condição de fechamento da porta, tá? Então, eu estou aproveitando os momentos, né, para fazer uma ação adicional, né? Depois, terceira ação, watch. O que? Troca anual da borracha da porta. Why? Por quê? Para assegurar que não haja fuga de refrigeração da geladeira para o exterior. Onde? Where? Geladeira da cozinha. When? Quando? Uma vez por ano, todo primeiro dia do mês de dezembro, né? Após a primeira parcela do 13º salário, né? Quem vai fazer isso? Aí já não sou mais eu, né? É assistência técnica. Como que vai ser feito isso? Chamando assistência técnica, né? Para verificação e troca da borracha da porta da geladeira. Quanto que vai custar? R$ 100 com troca da borracha, tá? Então, veja bem que interessante, né? Quando eu coloco o quando também, né? Eu coloco o quando de uma maneira realística e viável, né? Então, se eu sei que eu vou ter dinheiro, né? Apenas no comecinho de dezembro, né? Porque eu recebo a parcela do 13º, a primeira parcela do 13º no final de novembro, né? Eu já me programo para usar uma parte desse dinheiro, né? Para fazer a manutenção da geladeira, né? Depois, uma outra ação, watch, o quê? Checagem mensal do termostato, né? Por quê? Para assegurar que a temperatura da geladeira esteja adequada ao congelamento. Onde? Geladeira da cozinha. Quando? When? Uma vez por mês, todo primeiro sábado de cada mês. Who? Quem? Dono da casa, né? Como? No momento de religar a geladeira após atividade de degelo, né? Então, novamente, eu associo aquela frequência de limpeza do freezer, né? Então, uma vez que eu vou desligar a geladeira, né, para fazer o degelo, né, no momento do religamento, né, no momento de religar, eu já verifico também se o termostato está funcionando de uma maneira adequada, tá? Então, normalmente, quando eu religo, né, a geladeira, né, já começa a sair, por exemplo, aqueles primeiros vapores gelados, né, provenientes do compressor da geladeira, tá? Aí eu vejo que realmente o termostato ele ainda está funcionando, né? Depois uma última ação, watch, verificação anual do termostato, né? Depois por quê? Para assegurar que a temperatura da geladeira esteja adequada ao congelamento, né? Então onde? Where? Na geladeira da cozinha. When? Quando? Juntamente com a troca anual da borracha da porta, tá? Vejam que situação interessante também. Eu estou aproveitando, né, que uma vez por ano eu já vou chamar assistência técnica para verificar a porta, eu já aproveito e também faço, né, a verificação do termostato. Então, quem vai fazer isso? Novamente, assistência técnica. Como, né? Então, eu vou chamar assistência técnica, né? E incluir a verificação do termostato, né, na checagem da borracha da porta, né? E quanto isso vai custar? R$ 100 em caso de troca, R$ 100 que já estava, né, incluído na troca da borracha, né? E em caso de troca do termostato, um custo adicional de R$ 300, tá? Então, através do 5W e 8H e 2Hs, né, eu consigo ir acompanhando o meu plano de ação, né, e assegurando que esse plano de ação ele seja concluído, tá? É uma forma também de eu ter uma gestão visual, né, daquilo que eu preciso fazer, né, evitando que uma determinada ação não seja executada, né, ou ela seja executada, né, fora do limite, né, ou fora da estimativa de tempo que eu defini, né? E além disso, né, uma forma de controlar o orçamento, né? Então, se eu estabeleci um determinado orçamento, né, para esse plano de ação, né? Para que eu consiga também manter o controle do meu orçamento, né? Para assegurar que esse meu custo, né, realmente também ele não se exceda, tá? Depois, pessoal, uma outra ferramenta, né? Que é uma ferramenta muito utilizada, né?
dentro das empresas, né? Que é o GUT, né? Normalmente, né? E aí eu já falei para vocês, né? Que normalmente as empresas, né? Elas não têm somente um problema, né? Felizes de nós, né? Se as nossas empresas, né? Se o nosso departamento, né? Se o nosso chefe ou se mesmo eu, né? Se nós tivéssemos apenas um problema, né? Aí nós poderíamos concentrar a nossa atenção, né? A nossa priorização, os nossos recursos, né? Para resolver aquele problema, né? Como? Vindo para o mundo real, né? Isto não é possível, né? Então existe uma ferramenta, né? De priorização, né? Principalmente priorização de ação, né? Que é a ferramenta GUT, né? E essa ferramenta GUT, ela leva em consideração as iniciais da palavra, né? Então, GUT vem do G, que é gravidade, né? Então, qual que é a gravidade daquele problema, tá? Porque se eu tenho muitos problemas, né, e um problema é mais grave que o outro, né, obviamente eu vou dar mais atenção ou mais prioridade, né, àquele problema que tem uma maior gravidade. Depois o U é o de urgência, né? Se aquele problema ele tende, né, a ficar pior, né, tá? Então aquele problema que tende a ficar pior, né, normalmente ele tem uma urgência maior, né? Ou de repente o impacto daquele problema tende a ser mais crítico, né? Aí me leva a uma maior urgência, né? Que é o U do GUT. E depois o T, né? E depois o T, que é o T da tendência, né? Ou seja, esse problema tende a ficar pior, né? Ou esse problema tende a ficar estabilizado, né? Se de repente um determinado problema ele é ruim, tá? Mas ele não tende a ficar pior, né? Então talvez eu não precise priorizar, né? Com uma urgência tão grande do que aquele problema que tende a ficar pior, né? Tá? Então, o GUT, ele é uma ferramenta usada, né, para definir prioridades, né, dadas as diversas alternativas de solução que eu tenho, né? Ou devido aos diversos problemas que eu tenho, né, eu tenho que ter uma ferramenta para priorizar o que é mais importante, tá? É utilizada fundamentalmente quando estamos tratando dados não quantificáveis, né, dados qualitativos, né? E por que que isso está sendo falado, né? Agora, né? Porque quando eu tenho dados quantitativos, né? Dados que podem ser representados através de número, né? Eu tenho uma ferramenta mais apropriada para fazer essa priorização, né? E nós vimos isso na nossa segunda aula, né? Uma ferramenta super importante que a gente utiliza também nas empresas, né? Que é o diagrama de Pareto, né? Você se lembra aquele diagrama, né? Que foi concebido, né? Pelo Valfredo Pareto, né? Onde a principal finalidade dele, né, era colocar os problemas numa ordem decrescente, né, do maior para o menor, né, e avaliar qual que era o grau de impacto, né, daquele item, né, em relação ao problema total, né, tá? Então aí eu conseguia priorizar, né, quais eram as ações que eu tinha que tomar primeiro, né, em detrimento de outras, né? Então, esse era o diagrama de Pareto. Quando eu não tenho, né, dados quantificáveis, né, quando eu tenho dados qualitativos, né, uma primeira ferramenta, né, que a gente poderia utilizar, que nós já discutimos com vocês também na segunda aula, né, que é o TDG, que é aquela técnica de grupo, né, que é aquele brainstorming, né, em grupo que eu faço, né, para juntamente com demais elementos da minha empresa, né, eu tentar priorizar esse meu problema, né, baseado na opinião de cada um, né? Só que ele ainda fica muito subjetivo, né? Então por isso que entra o GUT, né, para nos auxiliar, mesmo com dados, né, sendo dados qualitativos, né, e não quantitativos, né, para mim tentar traduzir um pouco, né, esses dados, né, qualitativos em dados quantitativos, tá? Então, para dados quantificáveis, né, o melhor método de priorização é o gráfico de Pareto, né, como nós já falamos. E essa ferramenta GUT, ela tende a responder
racionalmente as questões, né? O que devemos fazer primeiro, né? E por onde devemos começar, tá? Então, para responder a tais questões, né? A ferramenta GUT leva em consideração, né? Como nós já falamos, né? O G, que é a gravidade, né? Ou seja, o quanto grave, né? O quanto severo é aquele meu problema, né? A urgência, né? Olhando muito o impacto do problema, né? Se o impacto ele é um impacto alto, médio ou baixo, né? E qual que é a tendência daquele problema? Se a tendência do problema é piorar, né? Ou se a tendência do problema é estabilizar. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho, né, obviamente, um critério de pontuação, né, do GUT, né, que é justamente aquilo que eu falei, né? Esse critério é um critério para nós tentarmos minimizar a subjetividade, né, desta ferramenta, né? Então, quando eu crio critérios de pontuação, né, é justamente para tentar dar uma padronizada, né, na ferramenta, né? Então, quando a gente olha, né, esse critério, atribuições de pesos, né, para cada variável, né? Então, por exemplo, o peso 1, né, quando eu olho gravidade, né, peso 1 é quando o dano, né, é mínimo, né? Então, praticamente aquele problema, né, não causa um dano muito pequeno, tá? Depois, o item 2, né, quando eu coloco peso 2, né, é quando a gravidade ela é leve, né? Ela não é mínimo, né? Mas ela ainda é leve. Depois, peso 3, né? Quando o dano já agora é um dano regular, né? Depois, peso 4, quando o dano agora é um dano grande, né? E depois o peso 5, quando um dano ele é gravíssimo, né? Então, dentro das ordens de gravidade, né? 5, né? Para um dano muito, muito, muito alto, né? E um para um dano muito, muito baixo, né? Depois, quando a gente olha a urgência, né? Peso 1, quando essa urgência é de longuíssimo prazo, né? Então não preciso resolver agora, né? Posso esperar 2, posso esperar 3, posso esperar 12 meses, posso esperar mais de um ano, né? Tá? Depois, peso 2, né? Quando ele ainda tem um longo prazo, né? Só que ele é muito menor do que o longuíssimo prazo, né? Então eu posso esperar, né? Mas um ano é muito, né? Então vamos resolver isso em 6 meses, em 2 meses, em um mês, né? Tá? Depois, a pontuação 3, né? Ou o peso 3, né? Quando o prazo ele é médio, né? Então preciso resolver, não é tão urgente, mas preciso resolver aí em uma quinzena, em um mês, né? Tá? Depois, né? Eu dou um peso 4, né? Uma pontuação 4, né? Quando a urgência é de curto prazo, né? Então preciso resolver isso ainda dentro dessa semana ou ainda dentro desse mês, né? Tá? E aí eu coloco um peso 5, né? Que é o peso maior, né? Quando a urgência ela é imediata, preciso resolver isso aqui agora, tá? Então, dentro do critério de urgência, né? Peso 5, né? Quando a urgência da resolução é na hora, né? Imediata, né? Ou dou um peso 1, quando eu posso esperar, né? Ad eterno a solução daquele problema, tá? E depois, quando a gente olha a tendência, né? Peso 1, quando a tendência é o problema desaparecer, né? Peso 2, quando a tendência é o problema reduzir-se ligeiramente. Peso 3, quando a tendência é estabilizar, né? Permanecer do jeito que está, né? Peso 4, quando a tendência é o problema aumentar, né? E peso 5, quando a tendência é piorar muito, tá? Então, quando a gente olha os critérios de pontuação de 5 a 1, né? Para tendência, pontuação 5, né? É quando aquele problema tende -se a agravar muito, né? Tende a piorar muito, né? E pontuação 1, né? Quando a tendência é uma tendência, por exemplo, desaparecer, né? Obviamente, quando a gente fala em problema, né? Normalmente, né? Essa questão, né? Que a gente fala, né? Que é o problema desaparecer, né? Muitas vezes ele não existe, né? Tá? Então, muitas vezes
Então, muitas vezes, o problema ele pode se reduzir ligeiramente, né? Mas desaparecer ele é muito difícil, tá? Então, 5, né? Para quando o problema tem uma tendência a piorar muito, né? E obviamente, quando ele tende a desaparecer, tá? Então, aqui um exemplo também do nosso cotidiano, né? Então, eu tenho lá o meu carro, né? Então, normalmente, quando a gente tem um carro velho, né? Normalmente, muitos problemas acontecem, né? Ao mesmo tempo, tá? E aí, muitas vezes eu não tenho dinheiro, né? Ou muitas vezes eu não tenho tempo, né? Para resolver todos esses problemas ao mesmo tempo, tá? E aí a gente tem que priorizar, né? Para isso que serve a matriz Gucci. O que que eu vou fazer primeiro, tá? Olhando, obviamente, os critérios de gravidade, né? Urgência e tendência. Então vamos lá. Os problemas que nós constatamos, né, naquele nosso carro velho são pneu desgastado, né? Então o pneu já está careca, né? Depois, paralama amassado, né? Eu dei uma batida no carro, né? O meu paralama tá lá tortinho, tá lá amassado, né? Depois, luz de freio não acende, né? Depois, vazamento no freio, né? Depois, estofamento rasgado, né? Depois, luz do painel queimada, né? E depois, retomada do motor engasgada, tá? Então, vamos lá. Então, vamos analisar cada um dos problemas, né? Então, quando eu olho o pneu desgastado, né? Quando eu olho em termos de gravidade, né? Se o pneu ele já está, por exemplo, aparecendo, né? Aquelas marquinhas do arame, né? Isso aí realmente tem uma gravidade muito alta, né? Uma gravidade 5, né? O que significa gravidade 5, né? É muito grave, né? Então, ou seja, por que que ele é grave, né? Porque esse pneu, ele pode, por exemplo, estourar, né, quando eu estiver dirigindo, né? E se o pneu estourar quando eu estiver dirigindo, por exemplo, fazendo uma curva, né, isso pode fazer com que cause um acidente muito grave ou até levar à morte, né, de uma pessoa, né? Por isso que gravidade, né, eu vou colocar como pontuação 5, tá? Qual que é a urgência, né? A urgência também é 5, né? Porque se isso pode me levar a um acidente, né? E eu posso morrer dirigindo, né? Ou alguma pessoa que esteja comigo, né? Pode ser levada a óbito, obviamente a urgência ela é muito alta, tá? E qual que é a tendência disso, né? A tendência disso, eu poderia até ter colocado 5, tá? Mas nesse exemplo nós colocamos 4, né? Que piora, né? Tá? Aumenta, né? Mas eu poderia colocar 5. E aí, como que eu quantifico o GUT, né? O GUT, ele é um número, né? Que ele é a multiplicação, né? Do G pelo U e pelo T, né? Então, é G vezes U vezes T. É a gravidade vezes a urgência e vezes a tendência. Então, quando eu multiplico 5 vezes 5, 25, né? 25 vezes 4, 100, né? Tá? Vamos ler a priorização depois, tá? Depois o paralama amassado, né? Paralama amassado, em termos de gravidade, né? Ele não é uma gravidade alta, né? O paralama lá está amassado, né? Mas não compromete em nada a dirigibilidade do veículo, né? Tá? É um dano leve, né? Então por isso nós colocamos lá pontuação 2. Qual que é a urgência disso? A urgência disso não é muita, né? Obviamente afeta a estética do carro, né? Tá? Mas isso aqui eu não preciso resolver, né? Nem daqui a um mês, nem daqui a 2 meses, nem daqui a 3 meses, né? Eu posso definir quando que eu vou arrumar isso, tá? Eu poderia colocar como peso 1 ou peso 2, né? E tanto faz, tá? Aqui nós adotamos o 2, tá? Longo prazo, né? E depois aquele paralama amassado, né? Qual que é a tendência disso, né? A tendência disso também, eu diria que ele está pontuado errado, né? Não é que o amassado vai se reduzir, tá? Mas no máximo ele vai permanecer lá, né? Do jeito que ele está, né? Mas nesse exemplo de 2, 2, 2, né? 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 2, 8, né? Então o GUT, né? O GUT do paralama amassado é 8, tá? Depois, luz de freio não acende, tá? Luz de freio não acende, qual que é a gravidade disso, né? A gravidade disso, né?
A luz de freio ela é importante, ela é um alerta, né? Para evitar a colisão traseira, tá? É, a luz do painel é importante para ler, né? Os instrumentos, né? Indicadores no painel, tá? Né? Tá? Então aqui, quando a gente olha, né? Luz de freio não acende, né? A gravidade que a gente coloca ali é um dano regular, né? Quando a gente olha para a urgência, né? Aí ele ganha uma pontuação maior, né? Então, quando a gente olha a urgência, né? Eu preciso resolver logo, né? Porque se a luz de freio não acende, eu corro o risco, né, de algum carro, né, não ver que eu estou parando e bater na minha traseira, né? Então, urgência 5, né? E qual que é a tendência, né? A tendência é a mesma coisa, né? É ficar igual, né? Então, 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 2 dá 30, né? Então, o GUT para a luz de freio não acende é 30. Depois, outro defeito, vazamento no freio, né? Aqui a gente colocou gravidade 4, né? Porque é um dano grande, né? Então, ou seja, eu ainda tenho, né, fluido de freio, né? Só que ele está vazando, tá? Então, não é que eu não tenho freio, o freio está funcionando, né? Só que é grave, né? Então, gravidade 4. Como urgência, né? Nós colocamos 3, né? Tá? Esse vazamento no freio, ele pode esperar um pouco, né? Porque, obviamente, eu ainda estou com o freio funcionando, né? E qual que é a tendência? A tendência, nós colocamos 5, né? Porque se é vazamento no freio, daqui a pouco eu fico sem o líquido, né? E aí eu posso ir de alguma hora para outra, né? Não ter mais freio, né? E aí, 3 vezes 4, 12, né? 12 vezes 5, né? O meu GUT dá 60, tá? Depois, estofamento rasgado, né? Estofamento rasgado, em termos de gravidade, é quase nada, né? Então, colocamos aí dano leve, né? Qual que é a urgência disso? Colocamos eu posso esperar anos aí para arrumar o estofamento, tá? E aí, depois, qual que é a tendência disso? Também a tendência é ficar igual, né? Tá? Então, aí 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, né? Então, o GUT dá 2. Depois, outro problema, luz do painel queimada, né? A luz do painel queimada, a gravidade é 3, né? De repente vai me dar um pouco de dificuldade de ver o meu painel à noite, né? Mas durante o dia tá normal, né? Qual que é a urgência disso, né? Nós colocamos 4, né? Porque se de repente eu tô, né? Se eu tô lá à noite, né? Eu posso não ver, né? A luz, o painel, né? E aí eu posso, obviamente, não reagir, por exemplo, a um excesso de velocidade, né? Por isso colocamos lá a urgência, né? Como nível 4, tá? E aí depois, né? A tendência, né? Nós colocamos né? Porque a tendência fica igual, né? Então, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 1 continua dando 12, né? Então, o meu 20 dá 12, né? E depois, finalmente, o outro problema é a retomada do motor engasgada, né? Retomada do motor engasgada, né? A gravidade 4, né? É um dano grande, né? Porque de repente, se eu tiver engasgamento, né? Desse meu motor, né? Eu posso ter uma travada no motor e alguém, obviamente, pode colidir comigo, né? Então, como gravidade 4. Como urgência, né? Nós colocamos lá urgência 3, né? Então, a urgência é de médio, né? É de médio prazo, né? E a tendência é uma tendência 4, né? Então, a tendência é piorar, né? Então, ali, 3 vezes 4, 12, né? 12 vezes 4, 48, tá? Então, aí, baseado, né, nas pontuações do GUT, né? Aí eu vejo qual que é o meu problema que deu uma maior pontuação, tá? E aí eu vejo que 100, pneu desgastado, né? Ele me leva a uma pontuação 100, né? Então, ele é o primeiro, é a prioridade. Então, se eu tivesse que resolver algum problema no meu carro, agora, eu resolveria o pneu desgastado, né? Depois, resolvido esse problema, aí eu vou lá no vazamento do freio, né? Que é minha segunda pontuação, 60, né?
tá? E depois, né, como terceiro, né, problema a ser resolvido é a retomada do motor engasgada, né, que aí fica como terceiro na nossa priorização, né? Então vejam que o GUT, ele é uma ferramenta que me auxilia na tomada de decisão, né, ao decidir qual que é o problema que eu vou resolver primeiro, né? Ou qual que é a ordem de resolução desse meu problema, tá? E aí, né, faço uma discussão com vocês, né? Tenho um determinado problema, internet, tenho três problemas na minha casa lá, tá? Um problema é internet lenta, né? Depois vazamento de água, né? Defeito no registro de água e depois acúmulo de roupa suja para lavar, né? Tá? Se a gente for olhar a internet lenta, né? Levando-se em consideração, né, que eu posso estar trabalhando, né, em home office, né? Preciso também da internet, né? Para fazer pagamento e tudo mais. Então, a gravidade é 4, né? É uma gravidade importante, né? Como problema, tá? Depois, qual que é a gravidade do vazamento de água? A gravidade do vazamento de água, ele é 5, né? Porque, obviamente, além da questão da sustentabilidade, né? Tá jogando água no esgoto, né? Eu também tenho um problema de custo, né? Tá? Cada vez mais a minha conta de água vai subir, né? Então, ele é uma gravidade muito grande, né? E depois, acúmulo de roupa suja para lavar, né? Então, tá lá uma gravidade 3, né? Qual que é a tendência da internet lenta, né? A tendência da internet lenta é ficar um pouco pior, né? Tá? Mas não muito, né? Ou, de repente, a tendência é ficar no mesmo, tá? Então, por isso que nós colocamos pontuação 3, né? Qual que é a tendência do vazamento de água? A tendência é piorar, né? Tá? Porque aí vai desgastando, né, os elementos da tubulação, blá, blá, né? O registro, né? E a tendência é vazar cada vez mais, tá? E qual que é a tendência do acúmulo de roupa suja para lavar, né? Também a tendência é aumentar, né? Aumentar depois do meu trabalho para lavar toda essa roupa, né? Qual que é a urgência para resolver a internet lenta? Nós colocamos 4 devido justamente ao impacto, né? Já estou tendo trabalho, já estou tendo problema, né? Nas minhas reuniões online, blá, blá, né? Tá? Depois, vazamento de água, né? A urgência é 5, tem que resolver para ontem, né? E o acúmulo de roupa suja, colocamos 3, né? É uma urgência média, né? No primeiro, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48, né? O meu GUT, 48, né? Depois, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, né? E depois, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36, tá? E aí, se eu for olhar, qual que é o problema prioritário, né? Que eu tenho que colocar na frente, né? Ao invés dos demais, né? Então, o problema que eu tenho mais prioritário para mim resolver, né, dentro da minha casa é o vazamento de água, tá bom? Tá? Pessoal, espero que esse vídeo, né, também tenha auxiliado, né? Novamente, seu objetivo, né, é deixar gravado, né, essa aula, caso também a gente não possa fazer a gravação da aula ao vivo, né? Pelo menos fica aí a aula gravada para que vocês tenham no arquivo, tá bom? Muito obrigado, né? E também, óbvio, né? Caso a gente tenha algum problema, né? Na conexão, né? Da última aula, né? Também vocês também não se sintam aí prejudicados, né? A aula aí está disponível aí para todos vocês, tá bom? Tá? Muito obrigado. Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Tenham esses contatos aí da Faculdade Flamingo, né? Tem o meu e-mail, né? Também da faculdade. Sintam-se à vontade, né? Essa é a última aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? Espero que esse conteúdo, né? Tenha realmente contribuído ou possa contribuir, né? Para o aperfeiçoamento profissional de todos vocês, né? Nos vemos aí em breve, né? Em outra disciplina aí da Faculdade Flamingo, né? Sucesso, né, para todos vocês, né? Espero que também vocês não tenham aí nenhum problema, né? Nem tanto, né, nem nas avaliações continuadas, né?
nem na avaliação conclusiva, né? E nem, eventualmente, para quem precisar, né? Da avaliação substitutiva e nem também nas avaliações substitutivas, né? Tá? Todas as questões foram embasadas, né? Em tudo aquilo que nós falamos aí durante o curso, tá? Então, novamente, me despeço aí todos vocês, boa sorte a todos e nos vemos em breve. Até logo.